irmãos, olha, o presbítero Clodoaldo me lembrou também uma coisa, que até mesmo nos tempos, não importa, católicos ou evangélicos, ou outro, afim, também esse povo corre nisso. Vocês navegam na internet, vocês veem vídeos, e vocês certamente devem se lembrar de episódios de pessoas que adentraram em templos também para tratar tanto evangélicos como pessoas católicas. Tem um vídeo que rola na internet lá nos Estados Unidos, que lá tem acesso a porta de armas, e um camarada estava dentro do culto, ele pediu informação a um irmão, pediu informação, sacou a arma, deu um tiro, feriu o irmão. Mas naquele tempo tinha um irmão que tinha porte de armas. 5 segundos, de 5 a 8 segundos, negócio assim, foi o suficiente para o irmão sacar a sua arma e dar um tiro no bandido. E o bandido lá ficou estirado, foi-se embora. E isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já aconteceu episódios também, de entrar uma faca na cintura, ninguém vê. Aí os irmãos vejam a responsabilidade de quem está na porta. Um porteiro, veja a responsabilidade. O porteiro tem que estar atento a qualquer pessoa que chega no santuário, porque pode ser alguém que queira fazer uma presepada com qualquer pessoa. E o porteiro, percebendo, pode ali chegar. Um vídeo aqui no Brasil, uma pessoa chegou com uma faca na cintura e na porta, quem estava na porta já percebeu e já começou a abordar para impedir um mal maior que acontecesse naquela reunião cristã. Então, como eu disse, o dom está solto, ele não está na frente, ele está solto. E a gente precisa estarmos conectados com Deus e querendo a Deus para Deus ir guardando todos, enfim, e dar juízo a quem já perdeu, porque o negócio não está de brincadeira, não está de brincadeira, o negócio está terrível. Mas Deus continua ajudando e guardando. Uma situação ou outra, infelizmente acontece, mas que Deus nos ajude. Meus irmãos, vamos agora ao que nos interessa, que é a reflexão da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre as 3 manifestações de Deus no livro de Jonas, e já vimos Deus se apresentando como Deus de oportunidade, como Deus que vê, e estamos vendo agora a 3ª apresentação, ele se apresentando como Deus de revelação, e estamos baseando nos livros dos profetas maiores e menores, que vai de Isaías a Malaquias. E só recapitulando, ele revelou que o Espírito Santo dá descanso em Isaías, revelou que há galardão para o seu trabalho em Jeremias, revelou que ele muda a sua situação em Ezequiel, revelou que a nossa vida está em suas mãos em Daniel, revelou que o povo é inclinado a se desviar dele em Oséias, revelou que vai derramar do seu Espírito em Joel, revelou que a lei da semeadura existe em Obadias, revelou que ele é o Deus de compaixão em Jonas, revelou que ele das coisas insignificantes tem algo a ofertar em Miqueias, revelou que ele é bom em Naum, revelou que ele não suporta o mal em Abacuque, revelou que sua mão será contra aqueles que o deixam em Sofonias, e a gente viu isto aí no capítulo 1, versículos de 4 a 6 de Sofonias, quando o profeta chega a frisar que a mão dele será, no versículo 6, que a mão dele será contra aqueles que deixam de andar em seguimento do Senhor, e aqueles que não buscam
nem perguntam pelo Senhor. E nós pincelamos alguma coisa com a ajuda de Deus semana passada, olhando essa questão de que a mão de Deus é contra aqueles que o deixam. Mas eu pontuei alguma coisa aqui ainda, irmãos, que a mão de Deus não é somente contra aqueles que o deixam. A mão de Deus também é contra algumas situações. Por exemplo, a mão de Deus é contra os falsos profetas. Todo falso profeta, não importa do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, dispensação da lei, dispensação da graça, a mão de Deus é contra todos estes falsos profetas. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Ezequiel, capítulo 13. Eu vou pedir ajuda a vocês para ela ficar um pouco dinâmica, viu? Então eu vou pedir a um ao outro para ler alguns textos aqui, para termos um pouco de dinamismo na aula. Ezequiel capítulo 13, versículo 9. Irmã Cida, leia, por favor. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que admitiram mentira. Pronto, até aí, tá bom. Até essa parte aí. Veja que Deus disse que a mão dele será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Ou seja, são falsos profetas. Isso na dispensação da lei, mas infelizmente na dispensação da graça, tem gente também, irmão, que fala em nome de Deus, sem Deus assim mandar. E com isto às vezes engana um ou outro. Todo cuidado é necessário, irmão, com aqueles que auto se denominam de profetas. Olhe, não mexa com o profeta. Olhe, não mexa com a profetisa, porque se mexer, a cova vai estar aberta. E eu passei um tempo em Maceió, que estava um fuzuê da beleza, e pessoas muito empolgadas com essa expressão de profeta ou profetisa, e diziam: olha, se você não crer, a cova vai abrir. E eu chegava até a dizer para alguém: vai abrir para ele ou para ela, porque a Bíblia diz: o que faz uma cova dela cairá. Então, se esse fraquejador está me desejando a morte, ele é que vai morrer, esse Cristo, porque ele está contra aquilo que a Bíblia preceitua. Então observe que todo cuidado é necessário com aquelas pessoas que chegam a profetizar. A gente precisa ter discernimento. Cuidado, vamos ouvir direitinho, é de Deus, não é de Deus. Vamos sondar e ver se aquela mensagem tem. E hoje, irmão, que tem até os profetas do Pix, né? Tem aí, no mundo, meu Deus, os profetas do Pix. Eles pesquisam a vida do indivíduo na internet. Um camarada está assistindo um vídeo, mas foi semana passada, assistindo um vídeo de um camarada, ele todo empolgadão, e diz: olha, tem uma irmã aqui, tem uma mulher aqui, que ela veste roupa de soldado, ela veste roupa de soldado, e foi dizendo meio de coisa da mulher. E no vídeo, alguém que estava denunciando, alguém pegou e mostrou no vídeo tudo que ele estava dizendo, pesquisando ou foi no Facebook, ou foi no Instagram da mulher. Então todo cuidado é pouco, irmãos. Deus revela, sem sombra de dúvida. Eu sei que Deus revela. Agora todo cuidado é pouco. Tem muita gente se aproveitando aí, dizendo que é Deus para enganar os próprios crentes. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia Sagrada, pedir a Deus discernimento espiritual, para não comermos gato por lebre. E a mão de Deus é contra essa raça de falsos profetas. Então todo cuidado é pouco. A mão de Deus também é contra o que mais? Vamos para Amós. Vamos para o Velho Testamento. Vamos lá, Amós. Você vai para Jonas e volta. Amós,
Amós, capítulo 1, versículo 8. Amós antes de Jonas e fica vizinho a Joel e Obadias. Se você está em Jonas, é só voltando. Derrete as folhas e você chega em Amós. Amós 1, versículo 8. Diácono Dixon, lê, por favor. 8, Amós. 8. Exterminarei o morador de Ador e o centro de Asquedor. É o óculos do rapaz. Desgraça. Eu vou dar desculpado, é o óculos. Olha, exterminarei o morador de Asdod e o que tem cetro de Asquelon e tornarei a minha mão contra Ecrom e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. A mão de Deus é contra quem? Ecrom. Mas Ecrom era o quê? Uma cidade. Então a mão de Deus não é somente contra aqueles que o deixam. A mão de Deus também é contra falsos profetas e pode se tornar também contra uma cidade. Ecrom era uma cidade dos filisteus. Era uma cidade dos filisteus. E a mão de Deus foi contra aquela cidade. Irmãos, Deus é o Deus de amor, não, é o Deus de amor, o Deus de misericórdia, mas é Deus também de justiça. E Ecrom também, a cidade não foi uma cidade boazinha, não. Até porque os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E a mão de Deus se tornou contra aquela cidade. Observe que a mão de Deus, mesmo na dispensação da graça, a mão de Deus pode se tornar contra uma cidade. Se aquela cidade ela começar a ficar permeada, a andar por caminhos que totalmente confrontem a palavra de Deus, Deus pode estender a sua mão contra aquela cidade. Mas ainda isso aí é só uma boca d'água. Vamos ver mais na frente ainda. A mão de Deus é contra quem mais? Vamos para Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 20. Êxodo capítulo 3, versículo 20. Êxodo 3, 20. Hélida, lê para a gente, por favor. 3, 20 de Êxodo. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, e farei no meio dele, depois os deixará. A mão de Deus, ela é contra aqueles que o deixam. A mão de Deus é contra os falsos profetas. A mão de Deus pode se tornar contra uma cidade, mas a mão de Deus pode ser contra uma nação. O Egito era uma nação, ou por que não dizer um império. Nós pegamos aqui como nação. Então era uma nação. E a mão de Deus foi contra aquela nação, chamada Egito. Irmãos, se uma cidade fizer, na minha linguagem, preservada, e Deus irá contra aquela cidade, meu Jesus, é só se lembrar de Sodoma, é só se lembrar de Gomorra, é só se lembrar das outras 3 cidades que estavam ao redor de Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, estas 5 cidades, Sodoma, Gomorra e outras 3, elas fizeram coisas que desagradaram a Deus. O pecado múltiplo dessas 5 cidades cheirou mal nas narinas de Deus, e Deus mandou juízo naquelas cidades. Ou seja, a influência de uma cidade atingiu outras cidades. Agora imagine uma nação. Eu não sei quantas cidades tem no Brasil. Se é mais de 4 mil, não sei. Eu já li, mas não me lembro. Mas o Brasil tem milhares de cidades. Agora imagine uma cidade começar
a fazer aquilo que desagrada a Deus. A mão de Deus pesa sobre aquela cidade. De repente, uma cidade circunvizinha foi influenciada pelos pecados daquela cidade. E vai, de repente, a nação inteira, ela está agora influenciada por coisas que não se coadunam com a palavra de Deus, não estão em harmonia com os princípios da palavra de Deus. Já pensou agora a mão de Deus se tornar contra aquela cidade? Meus irmãos, Filadélfia, na Suécia, de onde vieram muitos missionários para o Brasil, como Daniel, Gunnar, vieram da Filadélfia, eram de lá, vieram, foram enviados e tal, pregaram a palavra, vieram outros missionários lá da Filadélfia, da igreja. Hoje, irmãos, hoje, uma das igrejas que foram um canal para abençoar nações, principalmente o Brasil, com o envio de missionários, hoje, um daqueles templos, agora é um salão de boate. É um salão de boate. Não é mais uma igreja. Não é mais um templo de jeito nenhum. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Não são tempos fáceis. Talvez a gente ache que é tempos fáceis, né? São tempos fáceis, pastor. Mas se a gente sair pesquisando um pouco da situação das igrejas lá fora, a situação é crítica. O materialismo, o socialismo atingindo o seio das igrejas, e os crentes sem querer saber mais das coisas de Deus, cristãos desacreditando da Bíblia Sagrada, cristãos desacreditando, irmão, das coisas de Deus, não querendo saber mais de servir a Deus. O coração 100% agora aqui na face da terra. Os tempos são difíceis, meus amados irmãos, mas a mão de Deus pode ser contra uma cidade e pode ser contra também uma nação. E nós que moramos no Brasil, nós temos que estar olhando para o nosso país, apresentando o nosso país sempre ao Senhor, para Deus guardar o nosso país, para Deus proteger o nosso país. Eu vou orar somente pelos outros países. Não, ore pelo seu país, para que Deus guarde o nosso país. Eu ainda acredito, irmão, nas profecias que houve no passado, profecias que disseram que o Brasil será um celeiro de missionário nesta última hora. Eu acredito nisso aí. Glória a Deus. Eu acredito nessas profecias. E a gente precisa estar orando a Deus para Deus guardar o nosso país, para Deus ir guardando o nosso povo, para que Deus possa aquecer o coração de cada crente, para que o nosso coração não esteja na terra, nas coisas da terra, mas que o nosso coração, em primeiro plano, esteja lá no céu, esteja no céu, esteja nas coisas de Deus. Porque se o nosso coração, irmão, primazia for as coisas da terra, e agora o que será de nós? Nós estaremos indo já para um caminho não bom, um caminho não satisfatório, um caminho onde não terá a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação da Shekinah de Deus, do operar de Jeová. Começará a atingir o coração, o conformismo, o comodismo, e agora a gente vai ficar tudinho acomodado. Vamos ficar acomodados, é assim mesmo, deixa para lá, é desse jeito mesmo. Não é desse jeito, irmãos. A gente precisa alertar o povo, a gente precisa despertar a mente do povo para a realidade. A gente precisa, porque, irmão, se a família não estiver boa, a igreja como ficará boa? Tem várias famílias aqui, várias famílias. Mas se as nossas famílias não estiverem bem com Deus,
Como é que, como uma união de famílias aqui cristãs, como a igreja vai estar bem? Não tem como, não tem como. É preciso as famílias em casa estarem bem, para que ao se reunirem as famílias e assim se tornarem uma parte da família de Deus no culto, assim tenha como Deus operar em nosso meio. E aí isso vai se estender, irmão, para os municípios e enfim o Brasil. A gente precisa estar atento. Jesus, não deixe Jesus, que o fervor pelas tuas coisas morra na minha alma. Não deixe que eu fique, Senhor, sem desejo de vir à tua casa. É por isso que a gente tem que se policiar. Ah, eu não vou para o culto hoje não. Aí você não vem para o culto hoje. Aí quando for quinta-feira, aí você vai estar nessa mesma balela. Ah, não vou hoje não, eu vou no sábado na escola bíblica. Chega no sábado, nem o pé você riscar aqui, quanto mais o corpo presente. Aí eu vou no domingo. Quando chega no domingo, a moleza, a frieza, a mornidão, eu não vou não. Eu fico em casa, ouvindo a palavra, porque o som aqui, a acústica é boa e chega até em outros lugares. Cuidado, cuidado, cuidado no comodismo, cuidado no comodismo, porque isso vai lhe trazer prejuízo. Ouvir a palavra de Deus em casa, irmão, é para quem, pela internet, como é passado aqui, é para quem está doente, é para quem está trabalhando, mas crente que está sadio e que está com preguiça, é para você vir ouvir a palavra de Deus aqui. Não é para estar em casa, não, vou ficar em casa porque é passado via internet. A internet, irmão, esse estudo é para ajudar os impossibilitados. Mas um povo que está bom das canelas, forte, né? O irmão Tiago está ali. Irmão Tiago, irmão, é um exemplo para nós. Vou pegá-lo como modelo. Irmão Tiago é um exemplo para nós, porque numa idade avançada que o irmão Tiago tem, não chegou à idade de Matusalém não, mas é um homem avançado, tem seus problemas de saúde, irmão Tiago, mas o bichinho, na forma carioca de falar, olha, ele está na terça-feira aqui, na quinta, irmão Tiago está aqui, no sábado, irmão Tiago aparece na escola bíblica, no domingo, irmão Tiago está aqui e ele acha pouco. O bichinho já põe, ele acha pouco. Aí vai para a congregação, aí vai quarta-feira para a congregação, vai sexta-feira para a congregação, pronto, só esse 2 dias, porque sabe domingo está aqui com a gente. Fechou. Então, o irmão Tiago, um homem de idade avançada, com problemas também de saúde, eu chamo ele de Ferrari às vezes, porque o bicho, quando me dá na primeira, eu não vejo mais irmão Tiago. Na doutrina, quando ele está lá, quando eu vejo, a benção portota, cadê irmão Tiago? Quando eu passo para lá em casa, terrível. Aí eu chamo ele de Ferrari. Então ele é um exemplo para nós, irmãos, né? Para os mais novos, os de meia idade, que nem eu, os mais avançadinhos, que nem eu, que já está na terceira idade, 60 anos por diante, cada um com a sua realidade física. Agora, se a gente está com condições, irmão, e a gente deixa de vir, a casa de Deus ficando no comodismo espiritual, trará prejuízo à sua vida. O fervor não aumenta, o fervor vai baixando. Você fica desprezando a casa de Deus, desvalorizando a casa de Deus. Cuidado com a mão de Deus. Pastor, você está botando medo em mim? Não estou botando medo, não, estou mostrando a verdade. A gente tem que ter cuidado com a mão de Deus, irmão. Tem que ter cuidado com a mão de Deus. Dê primazia à casa de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. O salmista, deixa eu ver aqui se eu acho esse texto aqui. Deixa eu ver aqui. Salmo 84, verso 10. Eu já li aqui, falando sobre a importância de chamar a Deus baseado em salmos. Esse texto eu li. Salmo 84 diz: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Preferia permanecer à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade.
Está vendo que o salmista dava importância à casa de Deus? Olhe, mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Como é que você deixa de vir ao culto, oferecer um culto de louvor e adoração a Deus, ouvir a voz dele, bradando na sua alma, lhe orientando, lhe corrigindo, lhe advertindo, lhe aconselhando? Ah, eu vou para o culto hoje não, eu vou para outra parte mil. Cuidado com o comodismo. Cuidado com o comodismo. Prefira estar aqui do que em outra parte. É melhor estar aqui do que estar em outro lugar. Agora, se não tem culto, aí a situação é outra. Se não tem culto, aí você é pronto. Você, eu, nós aqui estamos livres. Vamos aproveitar que está tendo culto no tempo, então eu vou aproveitar a noite deste dia. Vamos embora fazer isso, aquilo, outro. Mas tendo culto, irmãos, a gente deixar de vir para o culto para ficar assistindo novela. Qual é a edificação que a novela vai lhe trazer, pelo amor de Deus? Nenhuma. Eu estou lembrando de um irmão que uma vez disse para mim, o obreiro: pastor, olha, eu fico assim doente, porque a hora da novela que eu mais gosto é a hora do culto. Olha, o obreiro. Eu estou acostumado com esses obreiros. A hora do culto é que passa a minha novela preferida. Aí eu fico aqui assistindo. Aí depois é que eu vou para o culto. Meus irmãos, prefiro estar aqui na casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade. A gente está tendo, irmão, na vida de alguns irmãos, alguma deficiência de valorização. Uma deficiência de valorização. Tem gente que não quer saber desses negócios, não quer saber isso não. O meu negócio é outra coisa. Culto tem outro dia, assim, mas nenhum culto é igual, mano. Cada culto é diferente um do outro. A palavra não é a mesma. Olha, eu posso pregar a palavra de Deus em João 3,16, 5 anos, se Deus me der condições, 5 anos aqui, João 3,16. E Deus sempre vai trazer algo novo desse texto para a minha vida e para a sua vida. Eu acho que vocês já ouviram essa situação que eu vou contar, de um pastor que passou da igreja um período, se não me foge a memória, parece que ele passou um ano aproximadamente ensinando a igreja sobre João 3,16. E teve crente que ficou invocado, abusado, porque o pastor não mudava João 3,16. Oh, meu Deus do céu, 3,16 de novo, e toma instrução para o povo. Toma instrução. Quando foi um dia, o pastor presidente foi naquela congregação, e teve gente que procurou para esse pastor: tira esse homem daqui. Pastor, por quê? Porque ele só prega em João 3,16. É 3,16 para domingo, só dá 3,16 aqui. Eu acho por isso que alguém fez aquela camisa, João 3,16. Aí pronto. E o pastor disse: e ele só prega isso, só 3,16 de João. E o que é que diz João 3,16? Eu não sei não o que é que diz. Um ano o pastor falando em João 3,16 e o crente nunca decorou João 3,16. João 3,16 é um texto áureo da Bíblia, todo mundo sabe. Se eu pedir a vocês vão dizer de qual é salteado, mas não quero pedir não. Mas irmãos, um ano 3,16 e o triste do crente não decorou o texto e ainda foi pedir ao presidente para tirar aquele pastor dali. Então, ame a casa de Deus, irmãos. Prefira ter preferência à casa de Deus. Não, hoje eu estarei na casa de Deus. Eu não vou ficar em casa, não. Eu estou com preguiça. Pastor, você não sabe, hoje eu trabalhei tanto para aqui arrebentar. Não, eu acredito que eu já trabalhei secularmente também. Agora eu não trabalhei que nem alguns irmãos aí chegou a trabalhar cortando cana ou na agricultura aí afora, que arrebenta mesmo, coitado. Não. Eu sei que tem trabalho que pesa, que desgasta, e quando chega em casa
A vontade que dá é só de tomar um banho, tomar café e dormir. E a gente nem o café toma, de tão cansado ou cansada que está, e vai deitar para babar. Pronto, e vai-se embora. E amanhece o outro dia, varado de fome, porque não comeu de noite. Aí eu reconheço agora. Pastor, eu estou cansado, eu não vou para o culto não. Aí fica em casa, assistindo a televisão, e vai dormir de 11 horas. Cuidado na mão de Deus. Não brinquemos com a mão de Deus. Ela pode se tornar contra a gente. E pode, pastor, vamos embora. Vamos ver se pode ou se não pode. A mão de Deus é contra aqueles que o deixam, contra os falsos profetas. Pode se tornar contra uma cidade, contra uma nação, e contra o que mais? Vamos para Isaías. Isaías 5:25. Isaías 5:25. Isaías 5:25. Isaías 5:25. Aline, lê para a gente, por favor. Amém. Pronto. Veja que a mão de Deus se estendeu contra quem, irmãos? Contra seu povo. E quem era o povo de Deus aqui nesta época? Israel. Se acendeu a ira do Senhor contra seu povo. E estendeu a mão contra, não foi a favor, foi contra ele e feriu. Irmãos, na dispensação da lei, quem é o povo de Deus? A igreja. Nós somos na dispensação da graça, o povo de Deus. Mas na dispensação da lei, Israel era o povo de Deus. Mas a mão de Deus foi contra o seu povo. Olha, irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não atenta para alguns detalhes da Bíblia. Ou não para refletir um pouco. Rapaz, oxe, a mão de Deus foi contra o povo dele. Mas não era o povo dele, por que ele foi contra? E por que estendeu a mão contra o seu povo? Porque o povo fez coisas que não devia fazer. O povo fez coisas contrárias à vontade do Senhor. E agora a mão de Deus se levantou contra eles. Olha, irmão, na dispensação da lei, várias vezes Deus estendeu a sua mão contra o seu povo. Várias vezes. Você lê Bíblia, você sabe disso aí. Agora Deus foi tão bondoso que sempre mandava profeta. Sempre mandava profeta para falar ao povo os desígnios de Deus. Às vezes o povo atentava, eita, vamos se consertar. Mas às vezes o povo não queria saber de ouvir, de prestar atenção à palavra de Deus, escarnecia dos profetas, zombavam dos profetas, apedrejava profeta. Era uma situação terrível só. E a mão de Deus se levantando contra o seu povo naquela época. Mas pastor, nós estamos na dispensação da graça. Deus é amor, Deus é graça, Deus é alegria, Deus é tudo isso. Deus é tudo isso. Mas na dispensação da graça ele também é justiça. É só a gente relembrar do caso de Ananias e Safira na dispensação da graça. Morreram o casal. Eram crentes, mas crentes que não estavam andando direitinho, crentes que não estavam andando nos conformes, e a mão de Deus foi contra eles, e os combinou, e os matou. Ora, se Deus fez isso com um casal de crentes, irmão, será que a mão de Deus não pode se tornar contra a igreja? Não pode. Se a igreja, irmão, não manter o seu padrão de igreja, de tirados para fora ou chamados para fora, se a igreja não manter o seu perfil
de santos, de salvos, de remidos, de lavados, se a igreja não mantém um perfil diferenciado, Deus pode estender a sua mão contra o seu povo. Não brinquemos com isso não. Isso é uma pura realidade. E às vezes a gente nem atenta para essa realidade. Às vezes a gente nem atenta para esta realidade. Não venhamos ficar contra aquilo que a Bíblia preceitua. Princípios bíblicos, não venhamos ficar contra eles. Estejamos a favor destes princípios irrefutáveis. Fiquemos dentro dele. Não negociemos esses princípios. Hoje alguém está relativizando a verdade. Verdade não é mais verdade quando deveria ser verdade. Não quero falar do povo lá fora, eu quero falar do povo de Deus. O povo que conhece a Bíblia. O povo que antigamente era conhecido como Bíblia. Olha os Bíblia. Por quê? Porque carregava a Bíblia. Então eram chamados de Bíblia antigamente. Meus queridos e amados irmãos, se a gente não andar no prumo, defendendo os princípios que estão na palavra de Deus, a mão de Deus pode se tornar contra a gente. A gente precisa dizer esta verdade, irmão. Porque esta verdade não é para vocês aí de baixo, não. Esta verdade é para todos nós, todos nós. Eu não digo verdade só para um grupo. A verdade dita aqui é para todos nós. Todos nós tem que ouvir esta verdade. Então, não brinquemos, irmãos. Defendamos a palavra de Deus. Defendamos os princípios irrefutáveis da palavra de Deus. Certo é certo, errado é errado. Não negocie a verdade, irmão. Não negocie. Não relativize a verdade. Não relativize a verdade. Mas nós estamos vivendo os últimos dias, que no meio do povo de Deus tem crente relativizando a verdade. Não, negócio não é desse jeito não. É assim, acabou o ponto final. Não tem para onde. A gente precisa dizer a verdade, irmão. Eu estive ontem lá na usina Santa Terezinha, Santa Ceia, convite do pastor, ministrei a palavra de Deus, mas eu disse lá, mais ou menos com essas palavras, que a gente precisa, irmão, estar dentro da palavra de Deus. Precisamos estar dentro, porque se a gente não estiver dentro desta palavra, a mão de Deus pode se tornar contra mim e contra você, e pode se tornar contra a igreja. Vá para Apocalipse, leia capítulo 12, capítulo 3, veja a situação das 7 igrejas, veja o que havia em cada igreja, os contras e os a favores, veja o que está pontuado lá. Tinha na igreja gente que estava aprovando prostituição, tinha uma igreja lá, que tinha gente que estava aprovando prostituição, deitando-se com uma meretriz. Meus irmãos, gente que já tinha deixado o primeiro amor com uma outra igreja. Olha, a bagaceira estava grande em uma igreja e outra igreja. Mas quem é o dono da igreja? É o pastor? Não. O dono da igreja é Deus. O dono da igreja é Deus. E Deus cuida da sua igreja, seja a igreja local. Eu quero falar da igreja local, não a igreja universal, mas quero falar da igreja local. Deus cuida da sua igreja local. Geográfica, né? Hoje aqui, Campos Frios. Então Deus cuida desta igreja. E não anda da igreja. Não, mas é o pastor que está com essa conversa. Não é o pastor que está com essa conversa, não. É Deus que está com essa conversa. Diga assim, não joga o abacaxi para mim, não. Ele está falando e o pastor só está usando ela. Aí joga para cima do pastor.
Não, é o pastor que está com essa jogada. Não, é porque você talvez tenha com surdez espiritual. Talvez você esteja indo na mesma mão do mundo, quando você deveria estar na contramão do mundo, quando você deveria guardar os preceitos irrefutáveis que estão na palavra de Deus. Aí você joga para o pastor. É o pastor que está com essa balela. Não, cuidado. Cuidado que Deus está ouvindo. Cuidado que Deus está vendo. E eu não estou falando nada de mim, eu estou falando aqui, extraindo da palavra de Deus. Olha, o povo de Deus na dispensação da lei é para servir de advertência para o povo de Deus da dispensação da graça. A gente tem que ler os livros históricos do Antigo Testamento, ver a situação do povo de Deus naquela época e ficar olhando, meu Deus, tem misericórdia de mim. Hoje Jesus tem cuidado de mim. Vocês se lembram que teve um rei, se não me foge a memória, foi Uzias, se não me foge a memória, ele foi para um país, chegou lá, ele viu um altar diferenciado, aí disse, o altar que tem lá, de Deus, é um altar, na minha expressão, arcaico, ultrapassado. Não, eu vou encostar o altar de Deus que está lá, e eu vou mandar o modelo deste altar aqui, para ser colocado no lugar do altar de Deus que está lá. Um rei que governava o povo debaixo da lei de Deus. O rei agora desviado, mudando o altar de Deus para um altar que ele viu em um lugar ímpio, pagão. Meus irmãos, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, não brinque, irmão. É por isso que eu digo que você tem que ler Bíblia, no sentido, para cada um pegar para si, leia a Bíblia, irmão. Não fique com medo da Bíblia somente na terça-feira aqui, ou na sexta-feira na congregação, ou no sábado na sua sala de escola bíblica. Não, coma a Bíblia em casa, e coma devagarinho, a comendaria. Nem tudo vai ser revelado para você de imediato. Você pode ler aquele texto 1000 vezes e Deus sempre terá algo novo para você naquele texto ali. E você, meu Deus, você vai dizer, meu Deus, eu li isso aqui nunca percebi isso aqui, meu Deus do céu. É porque a Bíblia, a palavra de Deus, é fonte inesgotável. Sempre tem algo novo para nós. E Deus às vezes cega a gente naquele texto ali para a gente não perceber. Porque lá na frente ele vai abrir os olhos do nosso entendimento e a gente vai ver, olha, papai, eu nunca tinha percebido isso. Então, meus queridos e amados irmãos, a igreja precisa ter cuidado, igreja local, para que a mão de Deus não se volte contra ela. Defenda a verdade. Defenda a verdade a todo custo. Não negocie a verdade. Não venda esta verdade por nada nesta vida. Que seja princípios conservados aqui dentro desta palavra. Não, a Bíblia diz que é assim e é assim mesmo e ponto final. Não tem outro negócio, não tem como a gente negociar. É isso e aquele ponto já acabou. Certo é certo, errado é errado, isso é finito e já era. Mas a mão de Deus, irmãos, ela não é somente contra. A mão de Deus também, ela também se torna a favor. A mão de Deus não é somente contra. Esse é meu Deus. A mão de Deus só é contra o falso profeta, é contra a cidade, chega a ser contra a nação, e pode ser contra até contra o seu povo. Mas a mão de Deus, ela também é a favor. A mão de Deus também é a favor. E a gente vai ver aqui os afavores, vamos assim dizer, os afavores da mão de Deus. Vamos ler Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos pedir a outra pessoa para ler. Marcos 10. Presbítero Clodoaldo, leva para a gente aí, por favor. 10:16. Amém. Veja lá a favor da mão de Deus aqui.
A mão de Deus não somente é contra, mas ela também se torna a favor. A favor de quê, pastor? A favor de abençoar. Veja que Jesus tomou as crianças, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Então a mão de Deus também pode se tornar para abençoar. Abençoar a minha vida, abençoar a sua vida, abençoar a vida financeira, abençoar a vida emocional, abençoar a vida conjugal, abençoar a vida familiar, abençoar o seu negócio. Aí está vindo a minha mente um triste testemunho. Ali é testemunho, nem testemunho foi, é um testemunho. Um dia, um pastor sem juízo, não sei de onde esse pastor, graças a Deus, um pastor sem juízo, ele pediu uma oração. Ore pelo negócio do meu filho, porque Deus está abençoando o negócio do meu filho. Deus está abençoando o negócio do meu filho. Olha, ele está abrindo já mais um outro negócio aí, porque Jeová está abençoando. E qual é o negócio do seu filho? Motel. Ele está abrindo uma rede de motel. E como é que Deus está abençoando uma rede de motel, irmão? Uma rede de prostituição. O pastor, acho que foi ele estava sendo carniceado. Os dois vão ser carniceados. Porque o pastor pediu oração para Deus abençoar o negócio do filho, que Deus está abençoando, e tem que vem de poupa. Uma rede de motel. Como é que você foi dormir? Não, era o cão que estava abençoando. Né? O cão estava abençoando, e aí o terreno do pastor dizendo que era Deus. E Deus vai abençoar a prostituição, irmão. Onde é que Deus vai abençoar a prostituição? Quando a Bíblia diz fugir da prostituição. E isso implica dizer que na igreja, irmão, a gente não pode viver em prostituição. A gente não pode se prostituir de jeito nenhum, porque a Bíblia diz fugir da prostituição. Quando eu era do mundo, e eu aceitei Jesus com meus 14 anos de idade, eu nunca conheci mulher. Nunca conheci, sexualmente falando. Eu vim para a igreja virgem. Vim para a igreja virgem, graças a Deus. Vim para aceitar Jesus virgem. Pronto. Não perdi. Tinha como perder? Tinha, porque tinha meus amigos do mundo que gostavam da preservada. E eles poderiam me levar para a perdição, para a prostituição. Mas Deus me resgatou e graças a Deus eu vim virgem da Silva para a igreja. Aceitei Jesus pronto. Mas se eu tivesse no mundo me prostituindo, eu quero Jesus, aceito Jesus. E agora eu aceitei Jesus, mas eu tinha uma vida ativa no pecado. Eu tinha uma vida ativa, não tinha Jesus, e aí eu vivia me prostituindo. Mas agora, aceitando Jesus, eu não posso mais me prostituir. Eu não posso mais ter uma vida sexual ativa. Ou seja, tem que fechar a porta. Jesus, olha, feche a porta, Jesus. Tira este desejo, tira esta vontade de me prostituir, porque agora eu sou crente em ti. E eu preciso conservar agora a minha moral. Preciso conservar a minha moral. Eu conheço um rapaz, hoje mesmo a gente conversou, ele mandou uma mensagem para mim. E esse rapaz, ele, sem ser crente, irmão, ele era um prostituto de carteirinha. Mas quando ele aceitou Jesus, ele não se prostituiu. Ele ficou crente. Olha, vocês sabem, quem tem a vida sexual ativa, né? Os casados, os jovens não, que estão mantendo a virgindade, tem que manter, só quando casar é que pega, ou acha, exato. Mas quem tem a vida ativa, sabe muito bem que não é fácil, não é fácil. É tentação aqui, é tentação acolá, seja homem, seja mulher. A tentação vem. Mas a gente tem uma vida sexual ativa e tem o companheiro ou a companheira, então sabe o caminho correto. Mas se você é solteiro, e agora? Feche a porta, tire a vontade, me ajude a vencer. Você não pode mais se prostituir. Você tem que conservar agora a sua moral. A sua moral. E eu já contei para vocês, e reconto novamente.
que na minha terra tinha uma menina que na época não era chamada como é chamada hoje em dia, garota de programa. Então ela era uma garota de programa, e essa menina acabou aceitando Jesus como Salvador. Os camaradas de dinheiro que a tinha como companheira disseram: ela não vai ficar uma semana, ela não vai ficar 15 dias, ela não vai ficar um mês, porque ela precisa de dinheiro e ela não vai ficar crente de jeito nenhum. Pela graça e misericórdia de Deus, ela foi transformada pelo poder da palavra de Deus. E ela ficou, que foi 15 dias, um mês, ela ficou anos, está aí servindo a Deus em um lugar de meu Deus. Mas ela permaneceu firme. E ela só veio a ter uma vida sexual ativa no dia que ele encontrou um rapaz crente e se casou com ele para ter uma vida a dois. Então essa doutrina não pode deixar de ser expelida, né, para a igreja, comunicada, disseminada. Tem que seguir. Quem é solteiro tem que ser, guarde, se preserve, consegue a sua moral. Agora é o seguinte: ora, meu Deus, a mulher vai orar: meu Deus, manda o meu mensagem, manda Jesus meu varão, eu quero ser uma família. Oh Jesus, me ajude, tenha misericórdia de mim, me guarde para o teu sangue. E o varão, ora, Jesus, manda a minha Rebequinha, Jesus, manda a minha varoa, tenha piedade de mim, Jesus, eu quero constituir uma família. Ele vai orando assim e Jesus manda. Agora, fica assim prostituindo, não. Você está pecando contra Deus se você fizer isso. Se fizer isso, está pecando. Então, fuja da prostituição. Não tenha negócio com ela, porque a mão de Deus, ela abençoa a vida conjugal. Ela abençoa. A mão de Deus está aí para abençoar, não é somente as crianças, não. A mão de Deus está para abençoar a todos e qualquer situação ou circunstância. Então a mão de Deus nunca é contra, ou nunca será contra. Ela vem para ser a favor, e a favor de abençoar. É por isso que ele diz: olha, me abençoa mais, Jesus, me abençoa mais, abençoa o meu negócio. Tem gente que abre seus negócios, né, secular, abre uma lojinha, abre um negócio aí tem gente que ainda chega a chamar, ou chama um pastor, ou chama um presbítero, ou chama um irmão para eles: ou vem aqui fazer uma oração para Deus abençoar o meu negócio que eu estou abrindo aqui, esse negócio daqui do outro. Não, vem aqui para Deus abençoar e prosperar essa minha negociação aqui. Aí vai lá, ora, pede a bênção de Deus. É uma coisa boa, mas nem todos fazem isso, né? Mas é bom. É uma coisa boa pedir. Você vai abrir uma loja, então chame alguém para orar. Vem aqui orar, para aqui para Deus abençoar o negócio, para que Deus possa prosperar. Agora tenha cuidado. Não se prenda ao seu negócio. Também tem esse detalhe. Não se prenda. Não se prenda ao seu negócio. Deus cuida. Eu conheço casos de pessoas que negociam e que Marcelo tem um rapaz que ela um negócio e foi na igreja sede pedir ao pastor presidente da igreja para orar. Ore, porque eu estou abrindo um negócio de comida. É um negócio muito gostoso mesmo. E o pastor orou juntamente com a igreja. Vamos dizer, terça-feira, Marcelo. Orou pedindo a bênção de Jeová no negócio do rapaz. E eu sei, meus queridos amados, que Deus foi abençoando. Está abençoando, está aberto até hoje. Mas aquele rapaz disse: pastor, supervisando, só uma palavrinha, pastor, fala aí um negocinho. Ele disse: olha, eu pedi para Deus abençoar, mas eu coloquei no meu coração que no culto de doutrina eu estaria presente, e eu sei que Deus, Ele vai abençoar. Se eu fechei hoje para vir para a doutrina, eu sei que amanhã ou no dia posterior Deus vai abençoar, porque eu estou primando também pelo culto de doutrina. E toda doutrina, o rapaz estava lá na igreja de Sé. Toda doutrina ele estava lá, sentadinho, e o negócio está aberto, está produzindo.
lá em Maceió. Então veja, Deus nos abençoa. Agora, a gente não pode não se privar das coisas de Deus. Conta-se um caso, eu vi esse caso aí, de um irmão que não tinha dinheiro para ofertar. Quando passavam os oficiais com a salva, ele ficava lá na vergonha, dizia: Jesus, me dê um trabalho para que eu tenha condições. Quando vão passar, eu vou ofertar na tua casa, Jesus e tal. E ele foi pedindo. Agora, aquele irmão não faltava pouco. A escola bíblica estava presente, os cultos na semana estavam presentes, mas não tinha ninguém para ofertar. Aí Deus abriu uma porta não foi um portão. Deus abriu um portão para o camarada, para ele ganhar um dinheiro bom, irmão. Não sei se era 5 mil reais, não me lembro, mas era uma grana boa. Para 5 mil reais, glória a Deus, aleluia. Então Deus abriu um portão para ele, para ganhar uma nota boa. E o que aconteceu? Ele começou a ganhar aquela nota boa, maravilhosa. Mas o que foi que aconteceu? A bênção de Deus veio. Há um texto em Provérbios que diz que a bênção de Deus, ela enriquece. A bênção de Deus enriquece. E a bênção de Jeová veio. Mas o que aconteceu com aquele irmão? Comprou um carro posteriormente. E é bom, não é de comprar carro. Quem puder, compra. Quem puder, fica orando para demandar quando de comprar. Se junte a minha oração. Então, vamos lá embora. Dias após, o irmão comprou um carro. Agora eu estou com um carro para poder fazer minhas viagens. Foi-se passando os dias, aquele irmão deixou de ir para os cultos. Não tinha dinheiro para ofertar, que tanto pediam um trabalho para poder ofertar, não ficou ofertando. E um dia, domingo de manhã, os irmãos passando em frente à casa dele, ele estava agora na frente do quê? Lavando o carro, tirando a poeira, tirando a sujeira do bichinho, né? Para deixar ele limpinho, asseado. Aí os irmãos, e ele não perdia a escola bíblica. E os irmãos diziam: irmão, vamos à escola bíblica. Hoje não, meu irmão, hoje não. Estou aqui no reflado. Estou aqui limpando o carrinho de Jeová me deu. Meu irmão, vamos não, hoje não dá não. E foi se passando. Quando foi um dia, alguém teve uma conversa com ele. Não sei se o pastor, não lembro bem, mas alguém teve uma conversa com ele e disse: meu irmão, se lembre que antes do emprego, do seu trabalho, você era frequente aos cultos. Você podia não ter dinheiro para ofertar, mas você era frequente aos trabalhos na casa de Deus. Mas você pediu a Deus condições. Deus deu condições a você. Deus lhe abençoou. E agora o que é que você está fazendo? Você está retrocedendo. Não está vindo aos cultos, não oferta como queria ofertar, está perdendo escola bíblica. Agora cuidado, que o Deus que deu, Ele pode tirar para fazer você voltar a ficar a mesma coisa que você ficava antes. Mas diga isso não, pelo amor de Deus. Deus pode fazer. Então se ajeite para que Deus não faça isso. Meus irmãos, com Deus a gente não pode brincar. Primeiro, Deus cuida. O pessoal do Beburg vieram uma terça-feira aqui e mandou dizer: pastor, hoje eu vou ao culto. Perguntou, eu expliquei direito como a equipe está indo aí. E veio ao culto, que eu apresentei o pessoal do Beburg, né, o topazão que tinha salvo sul, tantos tipos que essa era uma das passagens. Os obreiros aqui, quando eu passar para mim, no meu antecessor, porque esquece, mas meu coração tem aqui em Campos Filhos, no princípio. Pensa que está lá em Naná, são águas passadas. Águas passadas, não morrem no rio, já foi. Mas meus amados irmãos, o pessoal veio. E quando eles foram embora, eu mandei uma mensagem. Eu disse: olha, Deus vai abençoar. Vocês hoje, primário, vêm à casa de Deus, ouvir a palavra. E tenham certo que Deus vai abençoar. O que você hoje não lutou até a hora do culto, Deus vai mandar. Ele disse: amém, pastor. Graças a Deus eu acredito. E eles foram embora. Mas, meus amados irmãos, a gente tem que acreditar no Deus que provê as coisas. A gente precisa acreditar. O coração tem que estar no céu, mas um pouquinho aqui na terra também. Meus irmãos,
me perdoe, 9:02, me desculpe, 9:12. Mas é hora extra. Quando chegar no céu, a recompensa é dobrada e nem tapioca. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar com o diácono Clédio, o senhor do presbítero, todo lado, em pé, cabeça apostólica. Todo o povo na paz do Senhor. Orando, Senhor nosso Deus e Pai, que está no céu. Graças te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar por aqui, ó Deus, nessa noite, Senhor. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pela tua santa palavra, Deus, do qual o Senhor tem usado o teu céu nessa noite, para Deus edificar a tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos guardar a tua palavra em nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Deus, em nome de Jesus, continua com a tua mão estendida, Senhor, sobre a tua igreja. Leva-nos e Pai para nossas casas. Acampa, Senhor, os teus anjos ao nosso redor, para nos guardar e nos guiar, Senhor, conforme a tua vontade. Nos dá uma noite, Senhor, de paz e tranquilidade, Pai. Deus, em nome do teu Filho amado, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos os dias.